Eu sou o Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem o hábito de se comparar com os outros? Seja com amigos próximos ou com conhecidos, colegas de trabalho, ou eventualmente personalidades da internet, pessoas que você vê pela rede social, você costuma medir o seu desempenho e as suas conquistas com as conquistas alheias? Se você costuma fazer isso, como é que você se sente? Você se sente bem ou se sente mal? Se você está querendo entender como criar uma perspectiva para essa comparação e aprender a lidar com ela, esse episódio de hoje é para você. Que a comparação tem efeitos deletérios no nosso bem-estar, já temos muitas pesquisas que apontam. Só que o que a gente não costuma ver muito é técnicas para a gente lidar com isso, ou perspectivas para a gente endereçar o mal-estar, ou até a própria comparação quando a gente se compara ou se mede com alguém. Por isso, no episódio de hoje eu vou trazer duas ideias incríveis de um sociólogo brasileiro. Ele se chama Gessé Souza. Apesar dessas ideias elas estarem num contexto sociológico que analisa o Brasil do ponto de vista da formação da população brasileira e das classes sociais, muito provavelmente você está sujeito a essas ideias e não sabe. O livro do Gessé que eu vou trabalhar hoje chama-se A Elite do Atraso. Para quem conhece esse livro, é um livro maravilhoso. Eu não vou falar do livro inteiro, não vou falar da abordagem sociológica, embora eu acredite, eu me alinhe com essa abordagem sociológica do Gessé. O que eu vou falar hoje são de dois pontos que eles constantemente estão relacionados à nossa forma de nos vermos e nos compararmos com os outros, e nem sempre a gente está consciente disso. Um último disclaimer antes da gente ir para as ideias específicas: eu recomendo esse livro independente do episódio não ser diretamente sobre o tema central do livro. Ele é um livro maravilhoso para quem quer entender a formação da população brasileira, quem quer entender os impactos de como a gente se formou, o papel do racismo, o papel da mentalidade que criou o Brasil, e todos os efeitos colaterais na nossa sociedade. Mas como isso já tem muito material, muitas entrevistas, muitas análises do livro dele na internet, e o meu foco aqui é outro, meu foco aqui é você, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ler o mundo, a gente vai apenas pensar dois conceitos básicos. E esses dois conceitos básicos são capacidade de concentração e raciocínio prospectivo. São dois nomes grandões, né? A gente já trabalhou com esses conceitos maiores outras vezes aqui no canal, mas o mais importante é a gente entender como é o funcionamento desses dois fenômenos na nossa mente e como isso pode acabar interferindo a nossa forma de ser, estar, se perceber e agir no mundo. Então vamos lá, vou falar primeiro dos dois conceitos, depois eu vou desempacotar eles na nossa realidade. O primeiro deles, a capacidade de concentração, parece óbvio, que é a nossa capacidade de manter o foco em alguma aprendizagem, em alguma experiência, com o interesse de desenvolver uma habilidade, desenvolver mais conhecimento, consequentemente agir de uma maneira mais eficiente no mundo. E o segundo conceito é o raciocínio prospectivo, que eu trabalhei num outro livro, num outro episódio do PEC, como adiamento de gratificação. O que é o raciocínio prospectivo? É a nossa capacidade de sacrificar presente em prol de futuro, de renunciar experiências de gratificação no presente em prol de recompensas no futuro. Daí você pode ver como é que esses dois conceitos se relacionam, né? O primeiro deles, ele nos habilita a prestar atenção no mundo, aprender o mundo com foco, né, com tempo, com profundidade de campo. E o segundo implica em, sabendo, tendo essas habilidades, ser capaz de operar no mundo de forma que o nosso futuro seja melhor do que o nosso presente. Tudo bem até aqui? Pois é, só pincelando a forma como o Gessé trabalha a abordagem dele no livro, o que ele diz é que as classes mais pobres elas não são capazes de trabalhar essas duas habilidades com eficiência. Porque essas duas habilidades são transmitidas via socialização da família, ou seja, você aprende na sua família enquanto você está lá, você aprende a manter o foco, ter disciplina e pensar no futuro e se empenhar em conseguir um futuro melhor. E pela formação brasileira, a gente tem dificuldade, as famílias mais pobres, as famílias descendentes de africanos, de povos escravizados, têm dificuldades de desenvolver essas habilidades. Eu não vou refutar e nem retrabalhar essa ideia aqui, porque eu concordo com essa ideia, eu acho que tudo nessa ideia é verdadeiro. Se você está nesse canal, provavelmente você já percebeu que eu tenho um posicionamento com relação a isso, mas o que me importa aqui é que nem sempre isso acontece apenas com famílias mais pobres e com famílias descendentes de povos escravizados. Na verdade, qualquer lar que tiver instabilidades, que a etapa de formação da criança não fornecer para ela proteção, acolhimento, confiança, vínculo, ele pode incorrer em fabricar uma dificuldade na gente de se concentrar e de acreditar no futuro. Eu vou ler umas aspas dele aqui, só para a gente entender um pouco melhor o contexto em que ele trabalha e depois eu vou desenvolver melhor esse raciocínio. O sucesso escolar dependerá, por exemplo, se disciplina,
pensamento prospectivo, ou seja, a capacidade de renúncia no presente em nome do futuro, e a capacidade de concentração são efetivamente transmitidos aos filhos. Sem isso, os filhos se tornam no máximo analfabetos funcionais. E é esse patrimônio de disposições para o comportamento prático, que é um privilégio de classe entre nós, que vai esclarecer tanto a ocupação quanto a renda diferencial mais tarde. Como cada classe social tem um tipo de socialização familiar específica, é nela que as diferenças entre as classes têm que ser encontradas e refletidas. Beleza, vamos desempacotar um pouco esse raciocínio. O ponto é, se algumas famílias têm capacidade de transmitir, capacidade de concentração e raciocínio prospectivo para os filhos, se você colocar isso aí numa linha do tempo ao longo das décadas, você vai ter uma diferença. Você vai ter pessoas com mais capacidade de alcançar cargos, alcançar rendas, alcançar habilidades, capacitações e outras menos. De novo, o viés dele é sociológico, eu concordo com esse viés, endosso esse viés, acho que vale a pena ler o livro, mas a gente também consegue observar isso fora da análise de classes. Às vezes, a pessoa que nasce num lar que ela tem menos encorajamento, que ela tem mais agressões diárias, ou então os pais não se entendem, ou eventualmente falta algum recurso, falta dinheiro, falta algum tipo de estabilidade, é muito difícil para essa pessoa ao longo dos anos manter a concentração e a crença dela, a capacidade dela de se aferrar, de se ater um futuro melhor. E eu trago aqui um pouco de experiência e um pouco de leitura, não é só a questão da escassez e da violência que vai gerar esse déficit de capacidade de concentração e de raciocínio prospectivo. Às vezes, lares com pessoas deprimidas, com pessoas ansiosas, com pessoas com algum tipo de dificuldade mental, eles criam condições onde, por conta das circunstâncias, por conta de como o lar é construído, dificilmente a pessoa vai conseguir parar e se conectar com o conteúdo ou o material educacional que ela precisa, ou eventualmente acreditar que isso é importante. E esses dois pontos, a dificuldade de assimilar o conteúdo e de acreditar no futuro, eles se retroalimentam. Se você não consegue construir uma habilidade nova, se você não consegue gerar entendimento sobre algum tema que te interessa, alguma coisa que é importante, consequentemente você vai se tornar mais pessimista com relação ao seu desempenho no futuro. E aí você provavelmente vai conseguir menos. E ainda, na conjuntura atual, que é uma conjuntura de consumo de mídia que favorece a nossa dispersão de atenção, isso ainda é agravado. E aí você pode estar se perguntando, beleza, você pegou dois conceitos da sociologia que estão majoritariamente aplicados pelo raciocínio do Gessé à diferença de classes, e você está falando que qualquer pessoa, dependendo da origem dela, pode ter essas duas dificuldades. Mas para que serve isso? Muito bem, para que serve isso? Primeiro, para você identificar se não é o seu caso, ou o caso de alguém que você ama, alguém que você convive. Por quê? Porque quando a gente identifica algum fenômeno, a gente é capaz de ler esse fenômeno. A gente consegue entender quais são as características dele, quais são os efeitos dele e, muito frequentemente, como é que a gente faz para contornar, para lidar, para reestruturar a nossa vida para fora desse fenômeno. Então é para isso que a gente está tentando entender esse aspecto aqui. E, frequentemente, esses dois fenômenos estão associados com ansiedade. Quais dois fenômenos? Dificuldade de se concentrar, dificuldade de acreditar ou renunciar o presente em relação ao futuro. Por quê? Uma pessoa com ansiedade, dificilmente ela consegue desligar da cadeia de pensamentos e do fluxo que tem entre pensamento e sensações no corpo para ela se concentrar em alguma coisa. Daí a proximidade tão grande entre a ansiedade e os déficits de atenção. E depois, uma pessoa que está precisando de constante alívio porque a situação dela está difícil, ou em casa, ou pessoal, ou financeira, ou familiar, provavelmente ela vai ter mais dificuldade de apostar no futuro, de sacrificar o presente ou renunciar ao presente em relação ao futuro. Por quê? Porque provavelmente o alívio é a única coisa que ela tem no momento. E aí, se você for lembrar, eu falei tanto de ansiedade num episódio, em que eu falo um pouco dessa relação mental e corporal com a ansiedade e a nossa dificuldade de nos concentrarmos no momento presente, quanto eu falei de adiamento de gratificação em outro episódio do Scott Peck, onde eu falo que o adiamento de gratificação ele é uma forma de você saber gerenciar a ordem das coisas na vida para você se desenvolver, para você ganhar mais sabedoria, mais plenitude, mais capacidade de materializar aquilo que te interessa. E aí você pode, por exemplo, estar me falando assim, muito bem, este é o meu caso, eu não consigo nem me concentrar e nem acreditar no futuro. De que adianta falarmos disso? Beleza, mas se você pelo menos começou a identificar esse fenômeno, você tem um alvo tátil para você começar a abordar. Aqui eu vou ser um pouco mais telegráfico, tá? Porque o ideal aqui, eu estou falando principalmente de identificar, mas terapia é um bom caminho, porque a terapia você não depende de ler um livro. Talvez você fale assim, não tenho concentração para ler um livro.
uma boa terapia, ou você, né, apostar nas relações, pessoas amigas com quem você possa trocar, a pessoa, de novo, falei disso no outro episódio, a pessoa traz um pouco das questões dela, você traz as suas. Exercício de meditação também ajuda, tem muitos bons exercícios de meditação na internet, eu vou trazer um episódio sobre um livro de meditação incrível que eu li. Mas o principal é você não se sentir derrotado. Por exemplo, se você tem dificuldade de se concentrar e, consequentemente ou não, uma dificuldade de acreditar no futuro, é importante você sentir assim, pelo menos assim, agora eu sei. E aí, a partir de agora, passo a passo, eu vou caminhando para tratar isso, para cuidar de mim nesse caminho aí, para um dia eu ser capaz de me concentrar e capaz de apostar no meu futuro em detrimento do meu presente. Por outro lado, se você está um pouco mais à frente nesse processo, se você já está oscilando, às vezes consegue se concentrar, às vezes não. Às vezes consegue apostar mais no futuro, às vezes não. Isso é bom. É importante também se sentir bem se você tiver, mesmo que não seja um desenvolvimento perfeito. Ninguém tem um desenvolvimento perfeito. O ponto principal é você saber ler em qual situação você está. Falei disso até no episódio passado. Você saber quão bem você está, quão difícil está. E tendo traços positivos da tua realidade atual, você fazer alguns exercícios para se aproveitar deles, para desfrutar deles. Por exemplo, ter um diário onde você anota as coisas positivas, né? Reter esse momento, quando você, né, é capaz de se concentrar, quando você consegue desempenhar bem uma tarefa, você reter essa sensação para si, falando assim, nossa, que bom que isso aconteceu. Para você ir gerando em si um registro positivo no seu corpo. Porque isso, quando as situações mudarem ou quando a sua vida progredir para próximos passos, você vai se aproveitar desse registro positivo. Também vale muito a pena você se aproximar de pessoas que festejam suas conquistas, porque às vezes não é raro a gente não tá bem e a gente está envolvido com pessoas que também não estão bem, e aí qualquer um que melhora um pouco, o outro se sinta, por exemplo, ressentido. E isso não vai fazer bem. Ou até pelo menos conseguir operar uma relação saudável, mesmo que as pessoas não estejam completamente bem aí dentro desse contexto. O mais importante é você perceber que ambas as habilidades são fundamentais para você, né, ter uma vida mais plena, você alcançar o que você está buscando, você construir bem-estar para você. E mais importante ainda, elas são como músculos. Assim como a gente não vai para uma academia num dia e já quer voltar musculoso no final do treino, você não vai identificar isso e falar assim, não, amanhã eu tenho que ter uma capacidade de concentração excepcional, um raciocínio prospectivo fora da curva. Não é isso que vai acontecer. Nós temos que ser capazes de festejar melhoras incrementais. Como eu falei no outro episódio, a vida vai melhorando incrementalmente. Você estando atento, você consegue perceber, você consegue desfrutar e você consegue consolidar isso para que, né, os próximos passos sejam sempre melhores do que os que você está dando atualmente. E com isso a gente chega no fim desse episódio. E eu queria saber de você, o que você acha desse tema? Ele tem a ver com o momento que você está passando ou que você já passou? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você gostou desse assunto, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou enviar esse tema para alguém que você acha que vai se beneficiar dessa conversa. Esses pequenos gestos têm um grande impacto para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.